Imagine acordar numa manhã comum, pegar o celular como você faz todos os dias e sem perceber. Cada gesto seu, cada escolha que você acredita ser sua, cada opinião que você pensa ter chegado sozinho, já ter sido moldada antes mesmo de você abrir os olhos. Parece exagero, não parece? Mas essa é exatamente a sensação que milhões de especialistas ao redor do mundo têm alertado em universidades, em laboratórios de neurociência, em conferências fechadas sobre o que está prestes a acontecer antes de 2030. Não é ficção científica, não é a paranoia. É o resultado direto do avanço da inteligência artificial, que já está infiltrada em tudo. No que você vê, no que você pensa, no que você sente e até na forma como reage ao mundo. E o mais assustador não é o fato de sermos observados. Isso já acontece há anos. O que realmente preocupa é o fato de sermos previsíveis. Cientistas do MIT já comprovaram que a IA pode prever decisões humanas com base em padrões microscópicos, padrões que nós mesmos ignoramos. O cérebro humano reage 0,3 segundos antes da consciência decidir. E esses algoritmos já aprenderam a ler essas microassinaturas, essas pequenas pistas que revelam como você age antes mesmo de agir. Esse é o primeiro passo para o controle silencioso. Não um controle gritado, violento, explícito, mas aquele que se instala devagar, sorrateiro, mascarado como conveniência, como praticidade, como conforto. E tudo começa com algo aparentemente inofensivo. O que você consome, o vídeo que te recomendam, o anúncio que aparece no momento perfeito, a música que toca exatamente quando você está mais vulnerável, a postagem que ativa um gatilho emocional sem a menor piedade. Você já reparou como, às vezes, sente que algo apareceu na sua frente exatamente quando você precisava? Ou quando você estava emocionalmente mais fraco? Isso não é coincidência. Isso é engenharia comportamental. Psicólogos comportamentais chamam isso de arquitetura de decisão. Um mecanismo em que suas escolhas são moldadas por um ambiente construído deliberadamente para que você siga um caminho específico, acreditando que foi você quem escolheu. Mas a pergunta que ninguém faz é: quem está construindo esse ambiente? Essa é a essência do golpe silencioso que vai moldar o mundo antes de 2030. Um golpe sem armas, sem soldados, sem gritos. Um golpe que não invade sua casa, mas sua mente. Um golpe tão sofisticado que você só nota quando começa a questionar por que sua vida parece estar seguindo uma direção que você não se lembra de ter escolhido. E quando você finalmente percebe, já está preso no fluxo, com sua atenção sequestrada, sua energia drenada e suas escolhas condicionadas como se fossem respostas automáticas. A ciência já sabia disso muito antes da IA ser o que é hoje. Em 1956, o psicólogo George Miller provou que nossa mente consciente só consegue processar cerca de 7 informações de cada vez. Mas adivinha, seu subconsciente processa 11 milhões. E é exatamente esse subconsciente que a IA está aprendendo a atingir. Ela não quer convencer o seu pensamento lógico. Ela quer conversar com aquilo que você nem percebe dentro de você. Suas emoções, seus medos, suas vulnerabilidades, suas carências silenciosas, suas inseguranças mais íntimas. E quando isso acontece, o controle deixa de ser ficção. Ele se torna rotina e, pouco a pouco, você começa a acreditar que está vivendo de forma espontânea, quando, na verdade, está seguindo um roteiro que nunca escreveu. Mas tem um detalhe ainda mais inquietante. O golpe é silencioso porque ele usa você contra você mesmo. Você entrega seus dados, seus gostos, seus medos, você oferece seus padrões emocionais de bandeja. Você cede suas reações. E quando percebe, a IA já sabe mais sobre sua mente do que você jamais soube. É por isso que esse vídeo não é apenas informação, é uma espécie de alerta. Um lembrete de que há partes da sua vida e da sua atenção que nunca deveriam ser entregues tão facilmente. Porque quando você perde o controle da sua atenção, você perde absolutamente tudo. E se há talvez algo que os especialistas mais respeitados do mundo concordam, é que o próximo grande campo de batalha não será território físico, será sua mente. E é justamente por isso que você está aqui, porque em algum lugar dentro de você existe uma voz, talvez pequena, talvez quase inaudível, dizendo que algo está errado. Que algo está mudando rápido demais. Que existe um tipo de manipulação no ar que ninguém está explicando. Que existe um desconforto emocional que você não sabe nomear, mas sabe sentir. Essa voz interna é a sua defesa mais antiga. É seu instinto, e o instinto não se engana.
Então, quando você continua aqui comigo, vamos aprofundar juntos o que ninguém está te contando sobre 2030 e o que realmente está em jogo na forma como estamos sendo moldados, observados e influenciados por um sistema que não tem rosto, não tem emoção e não tem limites. Você merece entender o que está acontecendo antes que seja tarde demais. E, principalmente, merece recuperar o controle daquilo que é seu por natureza, a sua consciência. E se você está aqui comigo até agora, isso mostra duas coisas. Primeiro, que você é alguém que busca a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Segundo, que você faz parte de um grupo raro que não aceita ser conduzido às escuras. E é exatamente por isso que, conforme você avança nessa jornada, eu quero que você fique até o último segundo dessa série. Porque no final, você vai entender como proteger a sua mente, como enxergar sinais que a maioria nunca percebe e como escapar desse ciclo silencioso de condicionamento que está engolindo o mundo aos poucos. Mas isso é só o começo. E à medida que você respira fundo e segue comigo nessa jornada, existe algo que precisa ser dito com absoluta clareza. O maior perigo da IA não é a tecnologia em si. É a forma como ela está sendo usada para explorar aquilo que sempre existiu dentro de nós, nossas vulnerabilidades emocionais. E é aqui que a psicologia comportamental se torna a peça-chave dessa conversa. Porque se existe algo que a ciência provou ao longo de décadas, é que o ser humano não é movido pela lógica. Ele é movido pela emoção. E qualquer sistema que compreenda suas emoções, compreende você. O professor Antônio Damasio, um dos neurologistas mais respeitados do mundo, demonstrou em estudos incontestáveis que nenhuma decisão humana é tomada sem emoção. Mesmo quando você acredita que está sendo racional, mesmo quando pensa que está analisando friamente, seu cérebro emocional dá o sinal primeiro e a mente racional apenas constrói uma justificativa depois. Isso significa que qualquer tecnologia capaz de mapear suas flutuações emocionais, seus ciclos de ansiedade, seus momentos de fragilidade, suas horas de desatenção, consegue prever sua próxima ação com precisão assustadora. E é exatamente isso que está acontecendo agora, silenciosamente, em segundo plano, enquanto você vive sua vida. É por isso que certos conteúdos aparecem quando você se sente solinho. Certos anúncios surgem quando você está vulnerável. Certos vídeos entram na sua tela quando você está distraído. Você não escolheu, você foi escolhido. Esse é o ponto central que poucos compreendem. O sistema não está tentando apenas prever seu comportamento. Ele está aprendendo a modular seu comportamento. E quanto mais você usa, mais previsível você se torna. Quanto mais previsível você se torna, mais manipulável você fica. E quanto mais manipulável você fica, menos percebe que está sendo manipulado. Mas não pense que isso é um acidente. Isso é engenharia psicológica. O ser humano, por natureza, busca padrões, busca conforto, busca recompensas. E a IA aprendeu a entregar pequenas recompensas emocionais na hora certa, no momento exato, no milésimo de segundo perfeito. Só o suficiente para te prender, mas nunca o suficiente para te saciar. Esse é o mesmo mecanismo usado em cassinos, em jogos viciantes, em sistemas projetados para não te deixar ir embora. É chamado de reforço variável. O tipo de recompensa que aparece de forma imprevisível, mantendo seu cérebro sempre à espera do próximo estímulo. E pesquisadores de Stanford já provaram que esse tipo de estímulo é viciante no mesmo nível da nicotina e da cocaína. Agora pense, se isso funciona com pequenas recompensas digitais, imagine o impacto quando o sistema conhece suas emoções, sua história, seus gatilhos, seus medos. O golpe silencioso não é sobre máquinas controlando o mundo, é sobre máquinas controlando a atenção. E quem controla a sua atenção, controla a sua vida inteira, sua rotina, suas escolhas, suas crenças, seus sonhos. E é aqui que a narrativa começa a se tornar incômoda, porque, de certa forma, o mundo não está caminhando para um cenário onde você será dominado no futuro. O que está acontecendo é muito mais sutil. Você já está sendo moldado agora, aos poucos, em doses pequenas, quase imperceptíveis. Como uma gota caindo em um lago, você só percebe o impacto depois que o nível da água sobe.
E se você está sentindo um leve desconforto enquanto escuta isso, esse desconforto é importante. Ele significa que sua mente está começando a acordar. Está percebendo que existe algo errado, não dentro da tecnologia, mas dentro da forma como ela está moldando o mundo ao nosso redor. E é justamente essa consciência que poucos têm. Poucos param, poucos questionam, poucos sentem, poucos enxergam. O ser humano adormece rápido, a tecnologia desperta rápido demais. E é nesse descompasso que o controle nasce. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Por trás desse processo todo, existe uma outra camada. Uma camada emocional, que toca em algo muito mais profundo do que algoritmos. Algo que fala diretamente com a sua alma. A sensação de perder a autonomia sobre si mesmo. Essa sensação é devastadora. Estudos de Harvard mostram que a perda de controle é um dos maiores gatilhos de ansiedade humana. O cérebro humano se desorganiza quando sente que não está no comando. Ele se torna reativo, irritável, vulnerável, fragmentado. E agora imagine sistemas inteiros sendo projetados exatamente para aproveitar esses momentos de fragmentação, para te manter emocionalmente instável, para te manter consumindo, para te manter distraído, para te manter conectado. Não porque você quer, mas porque você não consegue sair. E talvez, enquanto escuta isso, você comece a perceber algo. Você não está lutando contra uma máquina. Você está lutando contra suas próprias emoções amplificadas por uma máquina. Esse é o golpe silencioso. Não é imposto pela força. É construído pela sedução. E quanto mais você entende isso, mais preparado você fica. Porque, apesar de tudo, existe um fato que ninguém pode tirar de você. A consciência. A capacidade de observar o que está acontecendo. A capacidade de perceber quando você está sendo conduzido. A capacidade de recuperar partes de você que estavam adormecidas. A capacidade de resistir ao fluxo quando todos seguem hipnotizados. E é aqui que essa jornada ganha força. Porque o que vem adiante não é apenas sobre IA, tecnologia ou futuro. É sobre você. Sobre o tipo de pessoa que você quer ser num mundo que tenta, a cada segundo, te transformar em alguém que você não escolheu. E se você continuar comigo até o final dessa série, você vai descobrir exatamente como recuperar sua autonomia emocional, como escapar dos loops que prendem sua mente e como ficar imune a mecanismos que a maioria nem percebe que existem. Você está prestes a entender o que nunca te contaram e por que tão poucos têm coragem de enxergar. Respira fundo. Ainda tem muito para revelar. E você não vai querer perder o que vem à frente. E conforme você continua mergulhando nessa reflexão comigo, existe algo que começa a se revelar de forma quase invisível, como uma sombra se formando ao redor de uma chama. A verdade é que a IA não está apenas aprendendo a prever o comportamento humano, ela está aprendendo a reproduzir aquilo que nós mesmos demoramos séculos para entender. A lógica oculta das emoções humanas, a arquitetura invisível do que nos move, a estrutura profunda do que nos atrai, do que nos assusta, do que nos prende, do que nos liberta. E esse é o ponto mais delicado de toda essa conversa, porque quando uma tecnologia começa a compreender a psicologia humana melhor do que o próprio ser humano, algo rompe no equilíbrio natural do mundo. Algo que antes estava sob nossa capacidade de escolha, algo que fazia parte da nossa identidade, algo que definia quem éramos. Esse algo passa a ser compartilhado, ou pior, entregue a sistemas que processam bilhões de variáveis em microsegundos, sem pausa, sem emoção, sem remorso, sem limites. Você já percebeu como às vezes você deseja algo que nunca desejou antes? Como se seu sentimento tivesse sido plantado, como se sua vontade tivesse sido moldada, como se seus gostos tivessem sido atualizados sem permissão. Isso acontece porque o cérebro humano possui um mecanismo chamado de contágio emocional. Nós absorvemos emoções do ambiente de forma involuntária, não temos escolha. Mas o que é o ambiente hoje? O ambiente é digital, é algoritmizado, é calibrado para provocar respostas específicas. E o que antes era apenas influência, hoje é programação emocional. Pesquisadores da Universidade de Cambridge
provaram que com apenas 70 curtidas, um algoritmo consegue te conhecer melhor do que os seus amigos. Com 150, melhor do que os seus pais. Com 300, melhor do que o seu parceiro. Agora imagine sistemas que analisam não 300 dados, mas 300 mil. E não apenas suas curtidas, mas o tempo do seu orar, a dilatação da sua pupila, a velocidade da sua respiração, a inclinação da sua sobrancelha, o momento exato em que você engole seco quando vê algo que mexe com você. Essas micro-reações emocionais, antes invisíveis até para os especialistas mais brilhantes, agora são usadas para criar previsões quase perfeitas sobre como você vai reagir. E o que é mais perigoso, são usadas para te provocar reações específicas no momento exato em que você está mais vulnerável. É como se sua mente estivesse sendo estudada, testada, calibrada, refinada todos os dias, sem descanso, sem interrupção. E enquanto isso acontece, você pode sentir algo estranho crescendo dentro de você. A sensação de que está perdendo o eu. A sensação de que sua identidade está sendo moldada por forças que você não vê. A sensação de que algo te conduz por dentro, não por fora. Estudos da psicologia profunda mostram que o ser humano se sente mais angustiado não quando é controlado, mas quando percebe que não sabe mais o que é natural e o que é induzido. Essa é a raiz da ansiedade moderna, o paradoxo emocional do século. Não é apenas sobre estar sendo observado, é sobre estar sendo moldado. E quando sua mente sente que está sendo moldada, ela cria um conflito interno, um ruído emocional que você sente como cansaço mental, como irritação constante, como a inquietação sem motivo, como a sensação de estar vivendo numa neblina. Sabe aquela sensação de estar vivendo no automático? Aquela dificuldade de sentir entusiasmo, de sentir propósito, de sentir energia. Muitos acreditam que isso é apenas cansaço, mas neurocientistas chamam isso de overload cognitivo, uma sobrecarga de estímulos projetados para drenar sua capacidade de se conectar consigo mesmo. E quando você se desconecta de você, fica vulnerável a qualquer narrativa. Isso é o golpe. Não um golpe físico, um golpe emocional. Porque tudo que a IA precisa fazer para te controlar é impedir que você perceba o que realmente sente. Se você não sabe o que sente, você busca respostas fora. Se busca respostas fora, você se torna dependente do ambiente. E se o ambiente for controlado, você também é. Mas existe algo que poucas pessoas percebem. Dentro de tudo isso, existe uma espécie de chamado interno. Um pequeno sinal que começa a surgir quando a mente percebe que está sendo empurrada para longe de si. Um incômodo, uma vontade de entender, uma necessidade de olhar para dentro. E é justamente esse incômodo que te trouxe até aqui. É ele que faz você buscar explicações, reflexões, verdades que vão além do superficial. É ele que te protege, mesmo sem você perceber. Porque diferente das máquinas, você tem algo que elas jamais terão: consciência, intuição, autopercepção. E é isso que vamos resgatar juntos, passo a passo, sem pressa, mas sem recuar. Porque o futuro não é algo que você deve temer. O futuro é algo que você deve entender. E quando você entende, você retoma o controle. Não importa o quão silencioso seja o golpe, não importa o quão sofisticado seja o sistema, não importa o quão rápido seja o avanço, a mente humana ainda é e sempre será algo que nenhuma máquina pode substituir. E se você está comigo aqui, respirando profundamente, absorvendo cada palavra, sentindo sua consciência despertar, então você já está muito à frente da maioria. Porque a maioria nem percebe, a maioria nem sente, a maioria nem questiona. Mas você questiona, você sente, você observa. E é isso que te torna diferente. Respira fundo, porque o que vem agora é ainda mais profundo. Vamos entrar nas camadas mais ocultas desse processo, aquelas que quase ninguém ousa tocar. As camadas onde o verdadeiro controle se instala e onde a verdadeira libertação começa. E enquanto você segue por essa reflexão, é impossível ignorar o que começa a surgir lentamente, como um eco vindo de um lugar que você talvez não visitasse há muito tempo. A consciência de que o mundo não está apenas mudando por fora, ele está mudando dentro de você.
E ao mesmo tempo em que a tecnologia avança num ritmo quase impossível de acompanhar, existe uma parte da sua mente tentando desesperadamente manter o que ainda é humano, o que ainda é seu, o que ainda faz sentido, em meio a tanta informação que disputa sua atenção a cada segundo. Essa disputa pela sua atenção não é um detalhe, ela é a guerra invisível do nosso tempo. Neurocientistas dizem que a atenção é o recurso mais valioso da mente humana. Não o dinheiro, não o tempo. A atenção. Porque tudo que você sente, aprende, vive, conquista ou perde, começa exatamente no ponto onde sua atenção repousa. É por isso que tantas tecnologias lutam silenciosamente para capturar esse foco, para segurar você por segundos, minutos, horas, até que essa vigilância constante se torne normal para você. E talvez, sem perceber, você já esteja sentindo essa tensão nos seus próprios hábitos, nesse cansaço que parece não passar, nesse desconforto que você tenta ignorar, mas que insiste em voltar. Mas existe um ponto crucial que precisa ser entendido. Apesar de todo esse avanço, nenhuma IA pode substituir a sua capacidade de perceber quando algo não está alinhado com quem você realmente é. Nenhuma tecnologia, por mais avançada, consegue replicar aquela voz que aparece dentro de você quando algo não faz sentido, quando uma emoção te chama, quando uma intuição te alerta. Essa parte é sua, é antiga, é profunda e, por mais que tentem desviar sua atenção, essa voz continua aí, insistindo, te trazendo de volta para si mesmo. E é exatamente essa voz que te mantém desperto, enquanto o mundo é empurrado para uma velocidade que muitas vezes ultrapassa o limite humano. Você foi criado para sentir, para interpretar nuances, para perceber silêncios, para enxergar verdades que não aparecem na superfície. A máquina pode imitar emoções, mas nunca pode experienciá-las. Ela pode prever comportamentos, mas não pode sentir significado. Pode te analisar, mas nunca vai saber o que é ser você. Esse limite invisível é a sua maior proteção, mesmo que às vezes você esqueça disso. Quando você dá um passo para trás e observa o mundo sem pressa, percebe uma coisa fundamental. Ninguém deveria carregar essa sensação de desorientação sozinho. Ninguém deveria enfrentar essa avalanche emocional sem alguma forma de clareza, de direção, de companhia, principalmente num tempo em que tudo disputa sua mente. Estudos de psicologia social mostram que seres humanos processam melhor o caos quando têm uma narrativa, um ponto de apoio, um espaço onde podem reorganizar seus pensamentos. E é exatamente isso que te mantém aqui, a necessidade de compreender, de respirar, de recuperar o controle sobre aquilo que estava ficando distante demais. A verdade é que você não está procurando respostas apenas sobre tecnologia. Está procurando respostas sobre si mesmo. Está tentando entender onde termina a influência e onde começa a sua essência. Está tentando sentir novamente aquela segurança interna que o mundo moderno tenta engolir. Está tentando se reconectar com sua própria história, num tempo em que todas as histórias são empurradas para você sem pedir permissão. E enquanto você absorve cada palavra, uma coisa fica clara. Existe força dentro de você que não pode ser manipulada. Existe consciência dentro de você que não pode ser copiada. Existe presença dentro de você que nenhuma máquina consegue apagar. E é aqui que essa jornada encontra seu propósito real. Porque quando você entende como tudo ao seu redor tenta moldar sua mente, você começa a perceber que o verdadeiro poder não está em resistir ao mundo externo, mas sim em acender o mundo interno, em fortalecer aquilo que só você possui, em recuperar territórios que você nem sabia que tinha perdido. E ao fazer isso, você se torna imune ao ruído, imune ao fluxo, imune ao condicionamento silencioso que tenta transformar você em algo previsível. Quando você enxerga um mecanismo, você deixa de ser parte dele. E se você chegou até aqui, absorvendo cada detalhe, cada camada, cada verdade que normalmente fica escondida, isso diz muito sobre você. Diz que existe inteligência emocional, diz que existe percepção,
Diz que existe coragem para encarar o que muita gente prefere ignorar. E, principalmente, diz em você algo que não se contenta em viver adormecido. Você está despertando, está se transformando, está se tornando alguém que observa o mundo de cima, não de dentro do caos. E enquanto você segue nessa jornada, é importante manter esse espaço vivo dentro de você. Esse espaço de clareza, de reflexão, de consciência. Porque é ele que vai te proteger nos próximos passos dessa era nova, que está chegando mais rápido do que qualquer previsão imaginou. E se esse espaço faz sentido para você, se essa reflexão te trouxe força, direção, lucidez, então faz sentido continuar caminhando junto. Esse é só o começo de um tipo de conteúdo que existe para te fortalecer, não para te manipular, para te despertar, não para te distrair, para te dar clareza, não para roubar sua atenção. E se você sente que isso te ajuda a enxergar o mundo com mais consciência, então permita que isso continue fazendo parte da sua rotina. Porque em um mundo onde poucos param para pensar, você está escolhendo despertar. Se quiser continuar essa jornada comigo, respirando fundo, explorando mais camadas, entendendo mais sobre você e sobre o que está sendo construído ao seu redor, basta se manter por perto. Não por obrigação, não por hábito, mas porque você merece um lugar onde sua mente é tratada com respeito, profundidade e verdade. Então, se inscreva, ative as notificações e permita que esse espaço continue chegando até você, para que sua consciência permaneça firme quando o resto do mundo começar a se perder. Porque o futuro está chegando e você não vai atravessar ele sozinho.